Queridos irmãos e irmãs, o tema proposto pela liturgia nesse domingo é muito evidente. Hoje nós temos que refletir sobre aquilo que talvez seja a ou uma das coisas mais difíceis do ser cristão: perdoar. A gente poderia parar quase que só na primeira leitura, onde se fala do mal que o rancor provoca na pessoa. Mas diante daquilo que Jesus fala no Evangelho, até a primeira leitura perde a sua força, porque Jesus vai nos falar do perdão de uma forma muito diferente. Jesus começa a falar desse tema por causa de uma pergunta de Pedro. Vocês se lembram que semana passada, digamos o que vem antes aqui do Evangelho, era Jesus falando: se teu irmão pecar, chama-o sozinho, corrige-o, etc. Pedro ouviu aquilo, e Pedro refletia muito rápido, e ele ficou pensando: eu converso com meu irmão, eu perdoo, mas se ele voltar a fazer isso, aí eu perdoo de novo? E se ele fizer de novo? Então Pedro pergunta para Jesus: Senhor, mas até quando que eu tenho que perdoar o meu irmão? E aí Pedro usa um número que é muito simbólico, o número 7, que na Bíblia tem o sentido de plenitude, de perfeição. Então perdoar 7 vezes uma pessoa já significa perdoar muito, já não é uma coisa muito limitada. E aí Jesus vem com uma matemática muito estranha e fala para Pedro: 7 não, Pedro, 70 vezes 7. Se 7 já queria dizer perdoar muito, 70 vezes 7 significa não há limite para o perdão. Jesus dá 2 respostas sobre o perdão. A primeira é com relação a essa pergunta: quantas vezes? Ele fala sem limite, 70 vezes 7. E no final do Evangelho, Jesus fala assim: perdoar de coração. Então são as 2 coisas que o perdão precisa ter: perdoar sempre e perdoar de coração. Eu me lembro de ter ouvido uma história de um homem que estava muito mal, morrendo, e ele tinha um inimigo. E então esse inimigo, preocupado com aquele que estava morrendo, falou assim: eu preciso de ir lá, eu tenho que me reconciliar com essa pessoa. E chegou lá e falou: olha, nós brigamos, nos desentendemos, nos tornamos inimigos, mas eu sei que você não está bem, eu queria te pedir perdão. E aquele homem que já estava ali quase morrendo, virou para ele e falou assim: eu te perdoo, mas eu te odeio. E morreu. Perdoou? Faltou o coração. Eu te perdoo, mas eu te odeio. O perdão tem que ser no coração. Eu não falei que era uma das coisas mais difíceis da nossa fé? Mas geralmente a gente olha, e não está errado, nós olhamos muito o perdão assim: não, perdoe seu irmão. Errar é humano, ele cometeu um erro, você também pode errar, perdoe, ele merece uma chance. Esses argumentos todos são válidos e são verdadeiros, mas o que Jesus fala hoje não tem nada a ver com isso. Você não perdoa a pessoa só porque ele é seu irmão, porque ele é bom, porque ele é próximo de você, porque ele se arrependeu, nada disso. Jesus nos fala hoje do perdão não olhando tanto para a pessoa que te ofendeu. Ele coloca um detalhe nessa história que é impossível se nós realmente entendermos o que Jesus está falando e conservarmos o rancor no coração. Qual é o detalhe que Jesus coloca? Ele fala do rei, não é? O reino dos céus é semelhante ao rei que chamou os empregados para prestarem contas. O rei é Deus. E aí chega o empregado, eu não vou reler o Evangelho todo não, mas só para a gente entender, né? E esse empregado, o lecionário diz assim aqui: devia uma enorme fortuna. O que é uma enorme fortuna? Parece meio relativo, né? Mas a palavra que é usada no Evangelho, aqui é para ficar uma tradução mais acessível. Mas a palavra usada no Evangelho é a seguinte: o empregado devia ao rei 10.000 talentos. E padre, piorou, se eu não sabia que era enorme fortuna, o que é 10.000 talentos? Pois vamos explicar. O talento era uma moeda que era calculada em ouro, era moeda de ouro. 10.000 talentos significam 350 toneladas de ouro. Vocês conseguem fazer ideia do que é isso? 350 toneladas de ouro. Na missa anterior eu perguntei, na homilia, tinha uma pessoa que sabia e me falou que
o grama do ouro está a R$ 600. Se você colocar na calculadora aí, ela vai explodir para fazer essa conta. Quanto seria em dinheiro, no nosso dinheiro, 350 mil quilos de ouro? Padre, mas por que esse detalhe é importante? Porque essa pessoa que deve 350 toneladas de ouro, somos nós. Esse rei é Deus. Antes de Jesus falar do perdão ao irmão, ele fala daquilo que aconteceu conosco. Como que uma pessoa poderia pagar uma dívida dessa? A gente fica perguntando como é que esse homem conseguiu fazer essa dívida, porque tem gente que consegue fazer dívida, mas nesse ponto, é claro, é uma parábola e faz parte da linguagem oriental colocar cifras exageradas, hiperbólicas, para que a gente possa refletir melhor. Então Jesus coloca de propósito uma quantia que não tem como a gente nem calcular, incalculável, para dizer o que é a ofensa feita a Deus. Jesus nos diz com isso, queridos irmãos e irmãs, que o pecado não é uma brincadeirinha. Ouvi uma vez um pregador falar, às vezes nós pecamos com a mesma facilidade com que se toma um copo d'água. Não, nada demais, todo mundo faz, é assim que se vive hoje. 350 toneladas de ouro como uma figura. O pecado é uma coisa séria. Se eu faço uma ofensa a uma pessoa que é muito próxima minha, da minha idade, com quem eu convivo, é uma ofensa. Mas se eu faço essa ofensa a uma pessoa mais velha, se torna mais grave. Se for a minha mãe, é mais grave. Se for o meu pai, é mais grave. Se for uma pessoa que tem algo sagrado nele, é mais grave. E se for a Deus, então, a ofensa também depende de quem é ofendido. Então, antes de falar do perdão, Jesus nos coloca essa realidade. Você deve a Deus uma quantia que você não pode pagar. Ouvi também alguém comentando que seria não sei quantos 1000 dias de trabalho para pagar essa dívida. Esse homem está morto. Ele, a mulher, os filhos estão mortos. Vão passar o resto da vida na prisão e não são capazes de pagar essa dívida. Esse homem é cada um de nós. E aí o que acontece? Ele sabe que não pode pagar. Ele apela para aquilo que ele tem. O que ele tem? Nada. Então ele se coloca diante do rei e fala, tem paciência, e eu te pagarei tudo. Como que ele ia pagar? Nunca. O rei, se tivesse um coração humano como o nosso, poderia falar assim, tá bom, eu vou dar um desconto para você, em vez de 350 toneladas, você me paga só 100 toneladas de ouro. Não, você me paga só 50 mil quilos de ouro. Não, você me paga só 1000 quilos. Um valor simbólico, para quem devia 350 toneladas, né? O rei não faz isso. O rei sabe que ele não pode pagar. E aí no seu coração magnânimo, o rei fala para ele, você não me deve nada. Você está perdoado. Esse homem renasceu. Porque ele agora pode começar a sua vida. Ele não tem que pensar mais que ele vai trabalhar para pagar uma dívida. Ele pode construir a vida dele. Ele renasceu, a mulher dele renasceu, os filhos renasceram. Ele teve uma nova chance. Isso, queridos irmãos, é o perdão que Deus nos dá. Mas alguém paga a conta, alguém paga a dívida. Jesus na cruz. O Jesus que está falando para nós do perdão, foi Ele que pagou essa dívida que nós não podíamos pagar. E Ele pode falar para nós, você não me deve nada. Eu paguei a dívida por você. O perdão de Deus, queridos irmãos e irmãs, Deus perdoa com tanta facilidade, que o perdão quase que se torna uma coisa banal para nós. Deus perdoa tanto, que a gente acha que é a coisa mais fácil do mundo pedir esse perdão, e facilmente perdemos a consciência da própria ofensa. Deus fez muito nos perdoando. A coisa mais própria de Deus é ser capaz de perdoar. Porque Ele não perdoa porque nós somos bons, porque nós vamos fazer uma coisa boa por Ele. Ele perdoa porque Ele é bom e porque Ele nos ama, sem nada em nós que merecesse o seu amor. O que esse homem tinha para que o rei perdoasse? Nada. Mas o rei fala para ele, você está perdoado. Depois disso, fica fácil ler o resto do evangelho. Esse homem se encontra com seu colega, que lhe deve 100 moedas, 100 denários. O denário era um dia de trabalho. Portanto, 100 moedas
100 dias de trabalho, 3 salários, 4 salários, arredondando para cima. E ele não perdoa o seu colega. Por que ele não perdoa? A diferença do coração. É isso que Jesus mais quer frisar. Por que Deus perdoa? Porque Deus tem um coração bom. O salmo que nós rezamos não nos trata como exigem nossas faltas. Por quê? Deus é misericordioso, é compassivo, é carinhoso. O coração de Deus. Aquele homem tinha um coração mesquinho. Diante da dívida que o seu irmão tinha com ele, ele fica tão encegueirado por receber aquilo que é dele, que ele esquece o peso que foi tirado das costas dele. A gente fica indignado também. Por isso que os empregados foram ao rei, falaram para o rei: olha, aquele que o senhor perdoou, ele não foi capaz de perdoar. Vejam como que a falta de perdão, a injustiça clama dentro de nós. E aí o quadro muda totalmente. O rei manda chamá-lo de volta e agora não o trata mais com misericórdia. Por quê? Porque ele não usou de misericórdia. E aí, queridos irmãos, o assunto agora fica muito sério. Diz Jesus: o rei mandou entregá-lo aos torturadores, uma palavra muito forte, até que ele pagasse a dívida. Esse homem sofreu até que ele pagasse a dívida. Mas eu pergunto para vocês, quando que ele iria acabar de pagar essa dívida? Nunca. O que Jesus está falando? Esse homem sofreu o resto da vida. Se era até pagar a dívida, ele sofreu para o resto da vida. E aí Jesus coloca um peso maior na nossa consciência quando ele fala assim: assim vos tratará o meu Pai. Vos tratará como? Fazendo com que vocês sofram para sempre. É isso que Jesus está falando. Se, tem uma condição, não se assustem, se cada um de coração não perdoar o seu irmão. Jesus está dizendo para nós que é impossível a salvação se nós não perdoarmos o nosso irmão. E qual é o motivo para eu perdoar o meu irmão? Porque ele é bom, porque ele merece uma chance, porque ele é pecador como eu também sou? Não, tudo isso é válido, mas o motivo principal: você foi perdoado, e por isso você tem que retribuir o perdão. É interessante que no Pai Nosso, Jesus nos entregou uma balança, a balança do perdão. Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala para Deus: Senhor, eu te entrego uma balança, me perdoa do jeito que eu perdoo. É isso que nós falamos do Pai Nosso. Então pense 2 vezes antes de rezar o Pai Nosso, né? Perdoai-nos assim como nós perdoamos. É isso. Senhor, do jeito que eu perdoo, me perdoe. Mas aqui, Jesus ensina uma coisa diferente. Não é: Senhor, me perdoe do jeito que eu perdoo. Jesus nos ensina aqui e fala assim: Senhor, fazei que eu perdoe do jeito que o Senhor me perdoou. Porque Deus perdoou primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele se adiantou no amor, Ele se adiantou no perdão. Então que nessa missa nós peçamos a Deus essa graça, a graça de saber perdoar. Padre, mas não é fácil. Quem disse que é fácil? Padre, mas eu não consigo esquecer. Ótimo, não precisa ir no médico fazer teste de Alzheimer. Você não tem Alzheimer, está com a memória boa. Não esquece. A ferida, a ofensa é uma ferida na gente, é um corte na alma, e uma ferida demora a cicatrizar, precisa de tempo. Também o rancor, as feridas que acontecem na nossa vida precisam de tempo para curar. Você não vai pensar que a pessoa te ofendeu, amanhã você já esqueceu. Não, não é isso. Mas perdoar de coração não é isso, é dar passos, um passo de cada vez. Eu não consigo olhar para essa pessoa, não olhe. Eu não consigo falar com essa pessoa, não fale. Se eu encontrar com ela, eu vou esganá-la, então não encontre. Mas no seu coração, dê o primeiro passo e diga para Deus: Senhor, eu não quero desejar mal para essa pessoa, eu quero para ela o bem. Eu não quero que ela sofra, eu não quero que ela pague de uma forma injusta. Isso é o perdão. Perdoar de coração é isso. O primeiro passo é você não desejar mal. Um dia, talvez a gente chegue a fazer como Jesus, que no alto da cruz tenta tirar toda a nossa culpa, ao dizer assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem,
Ele tira a nossa culpa. Aquilo que Jesus prega, Jesus viveu. Tem aí na internet, já para a gente terminar, tem um vídeo que circula muito, que é uma mãe, me parece que é uma mãe que perdeu um filho assassinado. E ela vai à delegacia para falar com o assassino do filho dela. E ela fala para ele assim: meu filho, olha dos meus olhos. E o assassino não consegue. E ela fala: olha dos meus olhos. E ele tem que olhar. E ela fala para ele: você matou a coisa mais preciosa que tinha, você destruiu a minha vida, porque você matou o meu filho. Mas eu te perdoo, de todo o meu coração eu te perdoo. Jesus me perdoou, eu também te perdoo. Aí é o heroísmo do perdão. Talvez não cheguemos a isso, mas que Deus nos dê a graça de, ao menos em nosso coração, não alimentar o rancor, não desejar mal. Se abrirmos assim o coração, o restante, a graça de Deus vai realizar em nossa vida. Amém.